Nosso Deus, nosso Pai eterno, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui nesse lugar. Muito obrigado porque a tua igreja tem crescido aqui nessa região. Porque irmãos fiéis têm feito um trabalho da pregação do Evangelho. Estamos hoje, ó Deus, aqui, e não só aqui, mas em todos os lugares a tua igreja tem dado uma atenção para os jovens, e essa é uma semana para os jovens. E eu te peço, Senhor, tenha misericórdia da juventude da tua igreja, porque o inimigo tem assolado, o inimigo tem, de forma muito forte, o inimigo tem trabalhado para separar os jovens do Senhor. Eu peço, por favor, abençoa cada igreja que está dando uma atenção, começando uma semana agora voltada para os jovens, que o Espírito Santo possa atuar poderosamente nessas semanas aí, em todos os lugares. E aqui nesse lugar nós pedimos, por favor, que o Espírito Santo possa estar entre nós, que a tua palavra ao ser aberta, o Senhor possa falar ao nosso coração. Aceita a nossa entrega, continua conosco, queremos invocar a tua presença em nome de Jesus. Amém. Fome, miséria, enchentes e destruição.
sobre mim, está seguro na promessa. Se eu estiver sozinho, se estiver escuro, se estiver frio, se eu estiver longe, se importar, não vou temer, vou me entregar e nada vai me impedir. Vou vê-lo naquele dia.
rua, vem. O que é que vocês querem aí? O que vocês querem? Nós queremos saúde, educação, emprego para as nossas famílias. Nós queremos uma sociedade mais justa. Você sabe o que é isso? Olha, eu não tenho a realidade disso atualmente, mas eu sei que um dia a gente pode ter isso. Vocês não querem saúde? Sim. Vocês não querem paz? Sim. Alegria sem fim? Sim. Então tá fácil. Vocês querem o céu, gente. Ó, vou falar pra vocês. Quando vocês começarem a gritar, vem pra igreja, vem pra Cristo, vem, as coisas vão melhorar. Sabe por quê? Vocês só vão conseguir, nós todos só vamos conseguir esse lugar perfeito quando o fim da linha realmente chegar ao fim. Por quê? Vai ter um momento em que a gente vai chegar no céu, só aqueles que buscaram a Deus nessa terra. Então a gente tem que protestar sim, mas contra o nosso pecado, contra a nossa falta de fé. O que vocês acham disso? Razoável, né? Razoável não, perfeito, que é isso que Deus quer pra gente. Então, vem comigo, vem. Jovem é outra história, né, gente? Um feliz sábado para você. É muito bom estar aqui. Eu passei ali embaixo e vi que o templo está ficando muito bonito, né? Louvado seja Deus. Vocês estão de parabéns por isso. Mas por enquanto ainda tem que amargar um pouquinho aqui, né? Alguma dificuldadezinha, mas esse lugar também é aconchegante, né? É um lugarzinho gostoso. Ainda bem que não está tão calor hoje, né? Nesse período, né? O período de inverno vai começando aí. E que Deus possa estar conosco nessa semana. Estou feliz aqui, estou vendo o professor Carlos ali, o diretor da escola de Jacarepaguá, o Maicon, tesoureiro da escola, estão conosco aqui nessa manhã. Não sei se vocês estão vindo sempre aqui, não? Sempre? Ok, tem que estar também em outros lugares, né, visitando as igrejas. E vendo aqui vocês, há um tempo atrás, 2 anos atrás, eu estive aqui em outro momento com vocês. E me senti, quando a gente fez aí a escolha das igrejas, e como Jardim Novo Realengo agora é um distrito novo, né? Com a igreja sede aqui nesse lugar, eu me senti no dever de estar com vocês nessa semana. Espero trazer uma contribuição para a igreja e para a juventude. Eu fiz um desafio para a líder JA, eu fiz um desafio para ela de juntar alguns jovens e fazer aí uma serenata para aqueles que se afastaram da igreja. Eu queria dar uma sugestão para você, se una à direção jovem. Eu até falei para ela, eu quero estar, quem sabe, até em um dia ou outro, participando dessa serenata. Eu me lembro de um irmão na igreja de Itaboraí, que quando recebeu um grupo de jovens cantando Não Vai Tardar, aquele irmão disse assim, como que eu vou ficar fora da igreja? Voltou para a igreja. Está na igreja até hoje, é um dos anciãos da igreja lá em Itaboraí, irmão Odenil, né? Então, dei um desafio para a líder JA de fazer uma serenata para alguém que está afastado da igreja, juntar aí, a igreja aqui é rica em música, né? Quem sabe levar aí um instrumento musical e cantar de forma bem ordenada, né? Não pode gritar muito, senão pode levar tiro, né? Então tem que cuidar, né? Mas fazer algo bem bonito para Gênesis. Gênesis. Nós vamos concentrar nossa atenção no capítulo 19. Mas para chegar no capítulo 19 de Gênesis, eu tenho que passar um pouquinho antes, em alguns pontos, rapidamente, para fazer uma consideração. Eu gostaria de incentivar você a ter a sua Bíblia sempre com você.
Se você tem vergonha de ter a Bíblia, hoje é tão fácil, até no tablet, no iPhone, Samsung, né, Nokia, e todos os aparelhos aí, né? É fácil ter a Bíblia, né? Então eu gostaria de sugerir você, e tem Bíblias que cabem no bolso, né? Bíblias pequenas. A Bíblia, nós não podemos esquecer da Bíblia, irmãos. Nós estamos vivendo uma realidade hoje em que alguns cristãos que se dizem cristãos não estão mais com a Bíblia. Cristão sem Bíblia é uma incoerência. Não existe isso. A Bíblia é o alimento do cristão, né? Aí você, não, mas eu tenho em casa. Tudo bem, mas se puder ter sempre com você, principalmente quando você vem para a igreja, traga a sua Bíblia. A Bíblia, e durante essa semana nós vamos estar aqui analisando a Bíblia com vocês todos os dias, enquanto estivermos aqui. Ok? Gênesis capítulo 11, veja aí. Gênesis capítulo 11. Nessa manhã de sábado, o meu relógio são 11 horas e 20 minutos, 21 minutos. Prometo não passar de meio-dia com vocês. Eu quero falar com você hoje de um assunto muito importante. E eu vou explorar a vida de uma pessoa da Bíblia. E a pessoa que eu vou falar está aí no verso 27 do capítulo 11 de Gênesis. Veja aí. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a quem? Abrão, a Naor e Arão. Então veja só, os três irmãos aí. Abrão, que se tornou Abraão depois. Naor e Arã. E Arã gerou a quem? Quem era pai de Ló? Arã. Quem era tio de Ló? Só que quem foi que criou Ló? Verso 28. 11, 28. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. O que aconteceu com Arã então? Morreu. E Ló ficou bem jovem ainda. E quem foi que educou Ló? Capítulo 12, verso 4. Veja aí. 12, verso 4. Partiu, pois, Abraão, quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, eu vou te mostrar uma terra onde você deve ir. E agora, então, quem foi com Abraão? Ló foi com ele. Então, o que Ló era de Abraão? Ló era mais do que sobrinho. Era um sobrinho filho, porque quem foi que criou Ló? Abraão. Só que Abraão foi ficando rico, Ló também foi ficando rico, e eles foram adquirindo muitos bens, muitos animais, terras, e foram avançando, crescendo, e chegou um ponto que os servos de Ló estavam tendo problemas com os servos de Abraão. Capítulo 13, verso 7, veja aí. Vai acompanhando para você entender aonde nós queremos chegar. Capítulo 13, verso 7. Houve contenda entre quem? Os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló. O que Abraão disse para Ló? Veja aí. Versículo 8. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? O que Abraão fez agora? Eles tinham que separar um do outro. Qual foi o caminho que Abraão deu para Ló? Veja aí na sua Bíblia, capítulo 13, verso 9. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, e o que você acha? Ló escolheu a pior ou a melhor terra? Melhor. Capítulo 13, verso 11. Veja aí, versículo 11. Então Ló escolheu para si o quê? Toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Olha só, gente, Ló escolheu a melhor terra. Agora, quem é que tinha direito de escolher a melhor terra? Era a pessoa mais velha, o pai, tio.
Mas o que Ló fez? O que Abraão fez? Deixou ele escolher. Aqui você encontra por que Abraão é tido na Bíblia como o pai da fé. Por que Abraão é tido na Bíblia como um homem de Deus? Quando Ló diz assim, eu vou para um lugar melhor, para a terra mais bonita, para o lugar que mais água tem, que mais fartura tem, mais plantio tem, eu quero ir para esse lugar. Eu fiquei pensando aqui, queridos, quando eu meditava nisso, eu pensei aqui o seguinte, nós temos esse espírito. Quando você está lá na fila do supermercado e alguém precisa entrar ali, e você está com seu carrinho cheio, você é alguém que diz assim, amigo, entra aí. Quando você está no trânsito dirigindo e alguém que entrar na sua frente, você é do tipo que segura o carro e deixa a pessoa entrar, ou você vai apertando assim para ninguém entrar aí? Eu vejo aqui na postura de Abraão um espírito de bondade, de amor, de deixar, de permitir, de dar a oportunidade de escolher. Agora, olha só, quando Ló escolheu ir para as terras boas, para onde que ele foi? Verso 13, capítulo 13, verso 13. Qual foi o lugar para onde ele foi? Veja aí. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Para onde foi que Ló foi? Sodoma e Gomorra. E aí vocês conhecem a história. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O pecado naquele lugar foi crescendo tanto, que Deus chegou a uma conclusão. O que Deus faria? Capítulo 18, vamos lá, vira as suas páginas aí, capítulo 18 do livro de Gênesis, vai acompanhando na sua Bíblia, mesmo que seja no celular aí, vai acompanhando, capítulo 18, Deus agora toma uma decisão. O que ele decidiu? Ele decidiu, vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra tinha chegado ao céu, ele partilhou isso com quem? Com Abraão. E quando ele partilhou isso com Abraão, Abraão pensou numa coisa. O que ele pensou? O que veio à cabeça de Abraão quando Deus disse, vou destruir Sodoma e Gomorra? Ele pensou logo em Ló. E agora Deus dialoga com Abraão. Vocês conhecem essa história? Só para você lembrar. Está aqui no capítulo 18, eu não tenho tempo para dar muita atenção para isso, depois você pode ler em casa. Mas Deus começou a conversar com Abraão, e Abraão agora disse para Deus o seguinte, Senhor, Abraão ele não foi claro, ele não foi direto, mas Deus conhece todas as coisas, né? E agora Abraão diz assim para Deus, Senhor Deus, se lá em Sodoma, lá em Gomorra, se lá tiverem 50 pessoas justas, o Senhor ainda vai destruir aquele lugar? O que Abraão pensou? Abraão pensou o seguinte, o meu sobrinho, meu filho, ele cresceu no temor de Deus, né? Ele conheceu o plano da salvação, eu apresentei para ele, no mínimo, ele pregou para 50. No mínimo, ele ganhou 50 para Deus, no mínimo. Então foi por isso que Abraão disse assim, Senhor, por amor a 50 o Senhor vai destruir aquele lugar. E Deus disse, não, de jeito nenhum, por amor a 50 eu não destruo. E quando Abraão conversou isso com Deus, ele ficou tranquilo, e ele saiu da presença de Deus e pensou, agora está bem, se não vai destruir por amor a 50, então ele não vai destruir aquele lugar. Só que quando Abraão saiu da presença de Deus, bateu uma coisa na cabeça dele, e ele pensou, vai que ele não pregou para 50. E se ele não conseguiu evangelizar 50? Deus vai destruir o lugar. Abraão voltou em Deus correndo. E Abraão voltou várias vezes. Abraão disse para Deus, Senhor, e por amor a 45, o Senhor vai destruir esse lugar? Não destruo. Abraão saiu da presença de Deus e novamente, vai que ele não pregou para 45? E agora começa essa luta de Abraão com Deus, dizendo, Senhor, e por amor a 40, e por amor a 35, e por amor a 30, e por
Eu acredito que se Abraão, a Bíblia não diz, mas eu acredito que Abraão deve ter pensado: Senhor, e por amor a umzinho só, o Senhor ainda vai destruir o lugar? Queridos, o capítulo 18 termina com esse diálogo de Deus com Abraão. E agora Deus envia 2 anjos. 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, porque não tinha mais condições. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui hoje. Escuta, eu vou te falar uma coisa com muito cuidado agora. Querida igreja, nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo dias em que esse mundo tem que pedir licença, desculpa para Sodoma e Gomorra. Hoje, meus irmãos, o pecado tem chegado de forma tão forte. Eu acredito, irmãos, que dentro de pouco tempo, eu não sei quanto tempo, não me pergunte porque eu não sei, mas eu acredito, querida igreja, que não vai demorar muito e Jesus vai dizer para o Pai: Pai, basta, nós não podemos mais suportar isso. E eu queria dizer para você, jovem, para você, membro dessa igreja, o pecado vem também para dentro da igreja. O pecado está ali fora, mas nós estamos vivendo lá fora. Nós estamos convivendo lá fora. Nós convivemos com a sociedade lá fora. Nós convivemos com a música lá fora. Nós convivemos com o ambiente lá de fora. E eu queria te dizer uma coisa: nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos apanhados de surpresa dentro desse mesmo contexto do pecado que entra na vida do ser humano dessa terra. É por isso que eu te digo: tenha sua Bíblia em mãos. É por isso que eu te digo: carregue a sua Bíblia no bolso, leve no ônibus. Você tem a oportunidade, leia a Bíblia. Você tem a oportunidade, ore ao Senhor. Busque estar em conexão com Deus, porque senão o inimigo coloca você dentro de um emaranhado que você, quando menos espera, você está afogado na lama do pecado. Deus enviou 2 anjos para irem até Sodoma. E agora, queridos, eu vou considerar com você aqui alguns pontos dessa visita dos 2 anjos a Sodoma e Gomorra. E eu gostaria da sua atenção agora. Pega a sua Bíblia, porque agora eu vou te mostrar algumas coisas aqui que devem falar a você e devem falar a mim também, porque eu não sou melhor do que você, mas eu preciso que você entenda que o recado de Deus não é para aquelas pessoas do passado, mas ela tem que ser para a gente agora aqui, porque senão não vale nada. Nós temos que tirar daqui uma lição para a nossa vida, os jovens, todos nós aqui. Veja só, Deus enviou 2 anjos, e os anjos chegaram lá, naquele lugar. E quando os anjos chegaram, eles queriam ir na casa de Ló. Veja o versículo 2, capítulo 19, versículo 2. Capítulo 19, versículo 2 de Gênesis. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, isso aqui é Ló falando com os anjos: vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. E quando Ló então convidou os anjos para que fossem à sua casa, o que foi que os anjos responderam? Veja na sua Bíblia: não, nós vamos passar a noite na praça. Querida igreja, olha para mim aqui, por favor, com todo respeito. Deixa eu pedir para você, olha para mim aqui. Tenta entender o que eu vou te falar agora, não por mim não, mas pela palavra de Deus. Isso aqui me incomodou um pouco, irmãos. O que me incomodou aqui? É quando os anjos são convidados para irem à casa de Ló, e os anjos dizem assim: nós não vamos. Nós não vamos na sua casa. Nós vamos dormir na praça. Nós não vamos entrar na sua casa. Irmãos, quando eu fiquei pensando, parei para refletir nisso aqui, me veio algumas coisas na mente. O que levaria, irmãos, os anjos
a não quererem ir à casa de Ló? O que tinha lá na casa de Ló que de alguma forma impedia a presença dos anjos indo lá? E aí, quando pensando nisso aqui, eu fico aqui pensando, irmãos, o que tinha na casa de Ló que de alguma forma impedia? E aí me vem uma coisa na mente aqui. Será que os anjos iriam alegremente na minha casa? Para pensar. Muito bem. Será que os anjos iriam alegremente na minha casa? Será que os anjos entrariam alegremente no meu quarto? Será que os anjos se alegrariam na minha casa, se assentando comigo na minha poltrona, no meu sofá, ou na minha cadeira de plástico, ou no que você tem lá para sentar? Será que os anjos se assentariam comigo para assistir aquilo que eu assisto na minha televisão? Será que os anjos ouviriam comigo aquilo que eu ouço? Será que os anjos entrariam comigo para visitar os sites que eu visito? Será que os anjos partilhariam do tipo de conversa que eu tenho com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com o filho, ou quem não tem filho, ou quem não é casado? Irmãos, eu fico aqui pensando quando Ló disse, vamos lá na minha casa, e os anjos disseram, não, eu não vou na sua casa. Eu não vou na sua casa. Eu vou dormir, nós vamos dormir na praça. Eu não conheço você. Você também não me conhece também. Vocês já ouviram falar, o pastor Luiz Mário, a gente está indo nas igrejas aí. Eu vejo alguns de vocês nos encontros. A gente tem 292 igrejas para ir. Não é muito fácil. A gente tem que ir um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então é corrido. Mas eu queria dizer para você que Deus conhece você. Eu não te conheço, mas Deus conhece. Deus me conhece. E quando eu fico pensando nisso aqui, me bate na cabeça o seguinte: o que levaria um anjo a não querer ir na casa desse servo aí logo? Mas eu queria que você pensasse na sua casa. Quando você olha lá nos seus DVDs, o tipo de DVD que você tem para você assistir sábado à noite. Irmãos, nós estamos numa realidade, irmãos, que a pornografia está entrando na casa da gente sem pedir licença, sabe? A minha esposa disse que esses dias estava no dia à noite, ela estava lavando a louça, estava com a mão molhada, terminou o Jornal Nacional e ela não... Estava com a mão molhada e não desligou a televisão e ficou lá ligada. E entrou na novela. Quando entrou na novela, quando ela olhou, tinha um homem beijando outro homem na novela. Ela ficou assustada porque ela nunca tinha visto aquela cena, né? Homem beijando homem na novela. Eu fico às vezes me perguntando, será que o anjo de Deus se assenta com a gente para assistir programações desse tipo, irmãos? Querida igreja, o pecado está lá fora, mas você convive com essas coisas. Será que o anjo se assentaria com você para assistir o que você assiste? Será que o anjo comeria como você come, o que você come? O seu tipo de falar, as brincadeiras que você faz, os anjos brincam desse jeito, ou brincariam com você? Um linguajar às vezes profano, palavrões, um linguajar mundano, assim. Então, quando eu vejo, agora acompanhe comigo, veja aí o verso 5, olha só, você vai encontrar algo interessante aqui. O versículo 5. Depois que Ló insistiu, os anjos foram lá. Se você insistir com Deus, Ele vai te mandar os anjos lá. Agora veja o verso 5. Chamaram por Ló e lhe disseram: o
Os moradores da cidade ali, irmãos, olha que situação, hein? Os moradores da cidade disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa, Ló? Traze-os para fora para que façamos o quê? O que diz a sua Bíblia? A minha Bíblia diz assim: para que abusemos deles. Algumas Bíblias, para que tenhamos relações com eles. O que diz a sua Bíblia aí? Para conhecer. E o conhecer aqui, a palavra aqui, o verbo aqui é iada. O verbo hebraico aqui é iada, que tem que ver com relação sexual. Os moradores da cidade queriam fazer sexo com os anjos, porque os anjos, eles personificaram o ser humano. Eram dois homens que foram à casa de Ló. E eu imagino, gente, me perdoe, eu vou falar uma coisa aqui. Se no mundo de hoje tem gente bonita hoje, existem pessoas bonitas, imagine os anjos. Imagine os anjos. Os anjos bonitos, belos, né, perfeitos. Os moradores colocaram o olho em cima dos anjos e foram lá para casa e queriam abusar deles. Mas qual é o ponto aqui, irmãos? O ponto aqui é o seguinte: o nível de imoralidade que tomava conta daquela região, daquele lugar. E eu pergunto hoje para você: será que hoje a questão da imoralidade tem sido muito forte nos nossos dias? Sim ou não? A começar por onde? A começar pelas programações de TV. A facilidade. No passado, irmãos, para você ver uma pornografia, você precisaria ir escondido numa banca de jornal, comprar aí revista, né? Você precisaria ir numa locadora, e na locadora tem um lugar exclusivo para você entrar e comprar desses negócios aí. No passado era assim. E hoje? Hoje é com clique, né? Hoje, você no seu quarto, você ligou ali, ou... Interessante, irmãos, é que o mundo, de certa forma, e querendo ou não, irmãos, nós somos envolvidos nesse processo. E já começa desde a criança. E eu queria perguntar para você hoje: o que as suas crianças estão vendo? E quando eu falo para você, meu joelho até treme, porque eu tenho um filho de 15 anos, que hoje a minha esposa está pregando lá na igreja da Barra da Tijuca, e ele foi acompanhando. Eu fico me perguntando como que o meu filho está vivendo. A gente acompanha, a gente orienta, a gente chama a atenção. Esses dias eu dei um celular de presente para ele, e eu falei: filho, esse celular é consagrado, filho. Ele olhou para mim e disse: o senhor acha que eu não sei disso, pai? Eu falei: amém, filho. E é bom que você saiba disso. Quem é que educa seu filho? Quem é que instrui as crianças dessa igreja? O programa da televisão, aquilo que passa lá. Irmãos, agora deixa eu caminhar para você para o desfecho final da mensagem. Eu agora vou te mostrar algo que para mim é muito forte e me chama a atenção, e eu tenho que pensar nisso aqui, porque isso aqui se aplica a mim, mas também pode se aplicar a você. Olha só, capítulo 19, versículo 12. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 19 de Gênesis, versículo 12. Os anjos agora queriam tirar Ló de lá. Queriam tirar a família de Ló lá de Sodoma. E agora os anjos fazem uma pergunta para Ló. Qual foi a pergunta que os anjos fizeram? Então disseram os homens a Ló. O que disseram? Tens aqui alguém dos teus? Para pensar aqui agora, por favor. Mais uma vez eu te peço aqui, olha aqui um pouquinho. Quando os anjos olham para Ló e dizem assim: você tem alguém dos teus aqui? O que os anjos estão fazendo, irmãos? O que os anjos estão fazendo aqui? Pensa um pouquinho, pensa que é importante você dar uma pensada. Quando os anjos dizem: você tem alguém dos teus aqui? O que os anjos estão fazendo com Ló?
Alguém pode falar alguma coisa? Confirmando o que o Abraão falou. O que o Abraão pediu. Ele. Pode ser. Quer salvar mais ou menos? O que Ló pregou para ele. Pegou tanta responsabilidade. A irmã aqui falou, todo mundo falou certo, mas você falou dentro do ponto. Os anjos estão dizendo para Ló o seguinte: Ló, você tem responsabilidade sobre os teus. Você tem alguém dos teus aqui que você trabalhou para se livrar disso? Irmão, sabe o que eu vejo aqui? É que às vezes nós pensamos assim: eu não tenho nada a ver com você, eu não tenho nada a ver com a minha esposa, eu não tenho nada a ver com a igreja, eu venho aqui, acabou, eu vou embora, eu não tenho nenhuma responsabilidade com vocês aqui. Tenho, irmãos. O meu jeito de falar está falando algo para você. O meu jeito de vestir diz algo para você. O meu jeito de brincar com você está dizendo algo. O meu jeito de comprar diz algo para as pessoas. O meu jeito de tratar, se eu compro, se eu pago, tudo está falando algo. Quando os anjos dizem para Ló assim: você tem alguém dos teus, o que os anjos estão fazendo? Dando responsabilidade para Ló. E aqui eu fico pensando, quando Deus diz assim: filho, Luiz Mário, você tem responsabilidade sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre a igreja que Deus tem confiado a você. Você tem responsabilidade sobre isso. Querido pai, escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Não pense que você não tem responsabilidade sobre os seus dentro de casa. Pensa nisso, por favor. Eu já ouvi história de alguns pais dizendo assim: filho, eu vou assistir esse programa na televisão aqui, mas isso aqui é só para adulto. Criança não assiste isso aqui. Olha, você vai para lá que o papai e a mamãe ficam aqui. Eu queria te dizer, isso não existe isso, querido. Quando você chega para o teu filho e diz assim: aqui o papai assiste, a criança não assiste, você está dizendo que o teu filho sai da tua presença pensando assim: papai é um mentiroso. Como é que ele pode assistir um negócio que eu não posso? O que está aí que eu não posso ver? Que conversa é essa? Eu queria dizer para você, mãe, quando você assiste lá a sua novela, ou BBB, ou o que seja, a música, ou o que você faz na sua vida, o que você come, você está dizendo para o filho assim: filho, pode fazer porque eu faço, e se eu faço, você pode fazer. A responsabilidade, você está de alguma forma pregando para a salvação ou para a perdição. Não tem saída. Não tem saída, irmãos. Quando você diz assim: vamos à igreja, você está dizendo para o filho: ir da igreja é importante. Quando você não vem à igreja, você está dizendo para o filho: ir da igreja não é importante. Quando você faz algo e a pessoa que está te vendo, você está de alguma forma pregando, passando uma mensagem para aquela pessoa. É por isso que os anjos olham para Ló e dizem: Ló, você tem alguém dos teus aqui. Os anjos dão responsabilidade para Ló. Agora, irmãos, vem a parte mais intrigante que me chama a atenção. Veja o verso 14, capítulo 19, verso 14. Esse ponto aqui, irmãos, é um ponto forte. Ló saiu da presença dos anjos. O verso 13 fala de que Deus iria destruir, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir esse lugar. Agora veja o verso 14. Então saiu Ló, e Ló foi ao encontro dos genros, aos seus familiares que estavam em casa com suas filhas, e ele disse algo, irmãos. O que foi que Ló disse, irmãos? Veja só: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha o recado de Ló para os seus familiares: levantai-vos, vamos sair daqui, porque Deus vai mandar fogo e vai acabar com esse lugar. Agora, irmãos, presta atenção. Quando Ló dá o recado, qual foi a reação dos familiares de Ló? Veja na sua Bíblia. Veja aí, por favor. A
Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Querida igreja, querido amigo, querido jovem, presta atenção nisso aqui. Por que os familiares de Ló riram dele? Por que os familiares de Ló zombaram dele, dizendo: Ló, o que você está querendo? Você está falando de Deus que vai mandar um juízo para esse lugar? E quando Ló fala de juízo, os familiares olham, gracejam, riem, fazem piada, zombam da cara, desculpa falar essa expressão, a cara de Ló. Dão gracejos, ridicularizam, zombam, como se dissesse: Ló, você, se fosse outra pessoa, rapaz, mas você está falando de juízo, você está falando de Deus vai destruir esse lugar, você está pregando, mas você, Ló, que piada é essa, Ló? A tua vida é uma mentira, rapaz. Você chega na igreja, você canta, você faz, parece que é o tal, mas você, rapaz, um mentiroso. A tua vida é totalmente diferente disso que você está falando. Você na igreja faz uma coisa e lá fora é outra coisa. Você compra e não paga, você é enrolado, é mentiroso, é destemperado, fala algo que não tem nada a ver. Você, Ló, irmãos, eu fico pensando, irmãos, nisso aqui, isso me fala profundamente. Eu estou aqui pregando para vocês, mas a minha esposa me conhece, ela sabe quem é o Luiz Mário. O meu filho sabe quem é o pai. E será que meu filho está rindo de mim? Zombando do pai que tem? Será que a minha esposa está zombando de mim? Olha, o marido fala uma coisa e vive outra totalmente diferente. Quando chega na igreja, parece que é o tal, mas e lá dentro de casa? E lá no trabalho? E lá na rua? E quando está negociando? E quando está no carro ouvindo a sua música? E quando está trancado num quarto, só ele e a TV, ou ele e a tela diante dele? Quem é essa pessoa? Esses dias, uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, meu marido é engraçado. E eu falei assim, eu pensei, né? Será que ela está falando que ele é engraçado porque faz piada, é brincalhão e tal? Aí ela disse assim: não, pastor, é o seguinte, aqui na igreja, o meu marido, ele parece até o Pavarotti quando canta, sabe? Olha, canta, que a voz dele é uma maravilha. O fulano, eu falei: e aí, irmão? A senhora quer contar algo mais? Não, fica à vontade. Não, porque na classe de escola sabatina parece que é um pastor. Conhece teologia como, olha, pouca gente conhece. Aí, daqui a pouco, eu falei... Aí ela falou assim: mas lá em casa, pastor, é outra história. Mas o que tem a ver, irmão? O que está acontecendo? Pastor, lá em casa é uma casa grande, casa com 4 quartos, suíte nos quartos, e um dos quartos sempre fechado, eu não sei como é que aquele quarto vive fechado, e ele tranca a chave e esconde. Mas eu achei a chave, eu falei: mas isso não é novidade, porque a mulher acha mesmo. Você pensa que não, mas vai achar. Eu sei, eu tenho a minha lá, eu perco as coisas, a mulher me ajuda, ela age, vem com tudo, não, me ajuda. E daqui a pouco, ela chega para mim: pastor, eu achei a chave e entrei no quarto. Eu entrei no quarto e comecei a vasculhar o quarto. Eu falei: não tem nada aqui, ué. Não tem nada. O que tem aqui? A estante no lugar, a cama no lugar. Mas eu ia sair, mas voltei. Eu fui lá no colchão. Eu levantei o colchão, pastor. 3 fitas pornográficas. E dentro do travesseiro, pastor, uma revista, que eu tive até vergonha de olhar a revista.
E ele entra nesse quarto aqui, pastor, se tranca e fica aqui, dentro do quarto trancado. E ela diz assim: só Deus e o diabo sabem o que acontece aqui dentro. E na igreja parece que é um santão. Eu falei: irmã, o que a senhora quer que eu faça? Que eu ore por ele, que eu visite? Irmãos, eu estou falando isso para você porque quando Ló foi chamar a sua família, a família olhou para ele e fez o que dele? Riu dele, riu. Eu queria perguntar para você: será que a tua esposa está rindo de você? Será que os teus filhos estão rindo de você? Será que os teus amigos estão rindo de você? E você pensa que está abafando, e você pensa que chega aqui na igreja e você está impressionando, você acha que está impressionando a Deus? Será que eu estou impressionando a Deus com a minha vida? Ou as pessoas estão olhando: para com isso, rapaz, você está falando de algo, mas a tua vida é uma mentira. Para com esse negócio. Eu fico imaginando aqui, irmãos, quando... Olha para a sua Bíblia aí, olha aí, para você não pensar que eu estou inventando história. Olha o que diz aí o texto bíblico, o verso 14. Eu já li, mas eu quero que você veja o verso, a última parte diz assim: acharam, porém, que ele gracejava com eles. É o que a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus. Eu queria chamar a sua atenção, querido, você que veio aqui hoje, por favor, não sou eu que estou dizendo isso para você. O Espírito Santo está falando aí com você. Ele está dizendo para você como que tem sido o seu testemunho, a sua vida. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Tem gente que diz assim para mim: pastor, o Deus do Velho Testamento parece que é um Deus mais duro, né? Parece que aqui Deus é mais carrasco, é mais severo, é mais tirano. Parece que lá no Novo Testamento, o filho pródigo, né, que vem, está sempre abraçando e perdoando: vinde a mim. E parece que o Velho Testamento é só paulada na cabeça. Mas eu quero te mostrar a graça de Deus agora aqui nesse relato. Olha o verso 15. Ao amanhecer, o que diz aí a sua Bíblia? Apertaram os anjos com Ló, irmãos. Ló não queria sair, irmãos. Ló estava preso, Ló estava envolvido no pecado. E agora aqui a palavra de Deus diz que os anjos fizeram o quê? Apertaram com Ló. E veja o verso 16. Como que ele estava fazendo? Ele estava se demorando e os anjos apertaram com ele. Apertaram com ele. E não só apertaram, irmão, veja o verso 16. Pegaram aonde? Pegaram nos homens pela mão, a ele, a sua mulher, as suas filhas, e disse: vamos embora, rapaz, por que você está aqui ainda? A graça de Deus, irmãos, querendo arrastar você. Você querendo ficar no mundo, você querendo viver a tua vida, e Deus dizendo: filho, acorda, levanta a tua cabeça e sai, vamos embora, porque esse mundo vai ser destruído. Ah, querido, esse mundo vai ser destruído, irmãos. Esse mundo vai ser acabado. A história de Sodoma e Gomorra mostra o mesmo momento, irmãos, que nós estamos vivendo, queridos. Esse tempo não vai demorar, irmão. Querida irmã, não vai demorar. O que está acontecendo no mundo hoje, irmãos, são manifestações dizendo para você: acorda, irmão, levanta teus olhos, abre teus olhos, levanta tua cabeça, porque o fim se aproxima. Aonde você está com a sua cabeça? Onde está seu coração? Eu gosto de assistir isso. O que você está pensando? Isso vai te levar para onde? O diabo está mantendo a gente, irmãos, no banho-maria para destruição. E aí a gente vem para a igreja, parece que é crente, está tudo bem, mas quando sai da igreja, vive como mundano lá fora. Faz as coisas lá de fora, pratica aquilo que o mundo faz lá fora. Irmãos, nós temos que ser diferentes, irmãos. Temos que
diferentes. Agora, irmãos, eu vou concluir. Irmãos, eu vou concluir. Eu quero que você veja o verso 26, capítulo 19, verso 26. Olha só. O verso 24 diz que então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Gomorra, Sodoma e Gomorra. E agora o verso 25, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. E o verso 26, irmãos, eu vou concluir com o verso 26 e uma partinha no verso 29. O verso 26 diz assim: e a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás e se converteu. Você conhece isso aqui? Você conhece? Você já ouviu isso aqui demais? Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que foi o fato de aquela mulher virar para trás e ter olhado para aquele lugar foi que a transformou numa estátua de sal? Foi isso? Eu não acredito, irmãos. Sabe o que eu acredito? Eu vou te dizer o que eu acredito e você vai concordar comigo. Ela estava saindo do lugar porque Deus estava tirando na marra. Mas quando ela olhou para trás, o que dela estava lá? O coração dela estava lá. Ela gostava das coisas de lá, irmãos. Ela estava saindo, mas o que ela gostava de lá? Ela gostava do futebol de lá. Ela gostava da música de lá. Ela gostava da conversa de lá. Ela gostava das programações de lá. Ela gostava do jeito de viver de lá. Ela gostava do mundo, da sexualidade de lá. Ela gostava da conversa de lá. Ela gostava do jeito de viver de lá. É por isso que nessa manhã eu te digo em nome de Jesus: você está no mundo, mas você não é do mundo. Nós estamos aqui, irmãos, mas nós não somos desse lugar. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos desconectar, irmãos. Com a ajuda de Deus, irmãos, nós precisamos nos desligar das coisas daqui. Dedicando mais tempo, irmãos, para estar na presença de Deus. Essa correria da vida tira seu tempo de buscar a Deus. Mas eu queria dizer para você: priorize estar na presença de Deus. Irmãos, o que eu falei no verso 29, agora eu termino, o verso 29 diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. De quem que Deus lembrou? De Abraão. E fez o quê? Por que Deus tirou Ló de lá? De Abraão. Por que Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra? Por causa da intercessão de Abraão, irmãos. Ló não merecia nada, mas Deus ouviu a oração do servo dele, Abraão. Eu queria te dizer uma coisa, querida mãe: ora por teu filho. Está fora da igreja? Ore por ele, clame a Deus por ele. Porque quando Abraão clamou por Ló, Deus tirou Ló de lá pela oração de Abraão. Querida esposa, ore pelo seu marido. Querido marido, ore por sua esposa. Ore por seu filho, ore por aquela pessoa que você quer ver na igreja e no céu. Ore, clame a Deus, porque Deus ouve a sua oração. Ah, pastor, o que eu faço? Ore, clame a Deus, interceda, busque ao Senhor e Ele vai te ouvir. Querida igreja, Deus abençoe você. Os anjos apertaram com Ló para salvar Ló. Você não gostaria nessa manhã de sábado de dizer para Deus: Senhor, assim como o Senhor apertou para salvar Ló, aperta comigo, meu Deus, mas não me deixa perecer. Aperta comigo, Senhor, mas não deixa meu filho perecer. Não deixa minha filha, não deixa meu esposo, meu marido, meus queridos, meus amigos. E Deus, irmãos, é tão maravilhoso. Deus pegou pelo braço de Ló e tirou ele daquele lugar. Eu vou te dizer uma coisa: Deus está disposto também a pegar no teu braço e dizer: filho, vamos, filho. Onde está teu coração? Onde está tua vida? Onde estão teus interesses? Filho, deixa eu te ajudar, filho. Deixa eu te ajudar. Se você gostaria nessa manhã de sábado de dizer para Deus: Senhor,
Eu não quero que as pessoas zombem do teu nome por causa da minha vida.